Fala galera, tudo bem com vocês? Trajano Trader na área. Voltamos ao nosso curso do Zero ao Trader Financiado. Já estamos na nossa aula 10 para que você se torne um trader patrocinado de uma mesa proprietária. Hoje eu estou com a Illustrator e eu vou aplicar aí a teoria da projeção do mercado com variações médias e desvio padrão dos ativos. Então, temos aqui a distribuição normal de probabilidades, que é a tal da curva de Gauss. Não fuja ainda, que eu vou estar explicando no detalhe isso aqui e como se aplica ao mercado financeiro. De acordo com a teoria de Gauss, há 68% de probabilidade de nós encontrarmos um caso dentro da média. Por exemplo, a conta de luz aqui em casa vem algo em torno de R$ 150. Eu tenho um padrão de utilização, né? Tomo 2 banhos por dia, utilizo o computador, a TV. Então, as chances de a conta de luz vem dentro dessa média, 150, 160, R$ 140, tem 68% de probabilidade. Agora, quando ocorre um evento fora da curva, ah, tem até um caso concreto. Eu comprei um ar-condicionado portátil devido ao calor extremo de um ano atrás e comecei a fazer a utilização ali no verão. E um mês e meio depois veio a conta de luz com R$ 250 de valor. Ou seja, um evento fora da curva ocorreu aí nesse meio termo, fazendo maior consumo, que fez com que a conta saísse do range, da média. Já grava esse exemplo aí que a gente vai utilizar lá na frente. E a teoria também diz que há 95% de probabilidade de um evento estar dentro da sua média, mais 2 desvios padrões, e 99% a média mais 3 desvios. Aí pega um range bastante grande, né? Aqui tem um outro exemplo de simplificar a distribuição normal por analogia, que é a estatura de pessoas segundo o IBGE, né? Homens têm 1,70 m, 1,73 m e 1,60 m em média aqui no Brasil. Então, as chances de eu sair na rua ali e se deparar com pessoas dessa estatura, 1,70 m, 1,60 m, 1,65 m, é mais comum do que encontrar uma pessoa de 1,80 m, 2 metros. Ou seja, há 68% de probabilidade, né, que é a média, de eu encontrar pessoas dessa estatura. Agora, se eu encontro uma pessoa de 2 metros, por exemplo, já é uma probabilidade fora da curva aí, né? E a não ser que a pessoa, né, seja parte de um time de futebol, então ela se encontra todos os dias com pessoas da estatura dela. Futebol não, desculpa, basquete. E como se aplica o método da distribuição normal ao mercado financeiro? Bom, já adianto que não é um setup mágico, é uma forma de projetar o mercado. A gente calcula a média ali de variação do ativo nos últimos 22 pregões, que dá mais ou menos um mês, e tira ali a porcentagem, né, de variação do ativo, tira uma média. Por exemplo, o IBOV, a gente pega ali, soma, né, todas as variações que ele teve durante o mês, tira uma média e, por exemplo, hipoteticamente, dá 1% de média de variação com um desvio padrão de 0,25. Ou seja, em dias mais voláteis, ele chega a variar 1,25, na média 1%, e um dia fraco, sem motivadores, ele varia 0,75, descontando 0,25, que é o desvio padrão. E isso dá um parâmetro para traçar alvos ou definir se o mercado tem força para continuar depois que já variou 1%, dá para fazer um scalping num topo e por aí vai. Então, em dias neutros, né, de acordo com o texto do slide, dá para precificar ali com maior assertividade um topo, um fundo. Já em dias com forte fluxo direcional ou eventos relevantes, mesmo que a gente não saiba muito, não tenha uma informação privilegiada do que está acontecendo no Congresso Nacional ou alguma decisão
nos Estados Unidos, alguma coisa externa, só pela variação do ativo, sair muito do padrão, dá a entender que tem algo acontecendo. Por exemplo, o dólar tem uma variação média no dia a dia de 1,5%. E já na abertura ele cumpre essa variação de 1,5% e começa a subir mais. Opa, tem algo acontecendo, né? Aí você não vai atuar contra a tendência, por exemplo. Você começa a tomar decisões com base, né, no feeling ali da variação do ativo que você monitora, né, diariamente e tenta identificar a tendência do dia com vistas também de aproveitar stops de grandes players institucionais. Porque se o ativo sai muito da variação padrão dele, os grandes fundos precisam rever suas posições e as áreas de riscos, perdão, acabam executando ordens de stop que faz movimentos grandes. Beleza? Aí se você está contra o movimento, você acaba sendo prejudicado aí. E um exemplo prático agora no mercado financeiro, nós vamos operar em mercado americano com maior, na maioria das vezes, índice Nasdaq e o S&P. Por exemplo, aqui tem um dado que eu peguei há algum tempo, dos últimos 22 pregões do índice S&P, ele deu uma variação média de 1,15% e um desvio padrão de 0,7%. Ou seja, em dias mais fortes, com motivador, às vezes indicador econômico para sair no calendário econômico, ele varia 1,65, que é somando ali a média mais seu desvio padrão. Num dia fraco, uma segunda-feira, geralmente, que não tem muito motivador para o mercado movimentar, ele fica de lado ali, fazendo topos em fundos, mais ou menos em 0,70, 0,70, 0,25, 0,5%. Não chega mal chega a 1%, descontando aí o desvio padrão. Então, pegando o fechamento do dia 20 de setembro aqui, que fechou em 5.609, foi uma sexta-feira de 2024. No pregão da segunda-feira, tentando projetar aí um range máximo que ele pode cumprir, ou seja, uma média mais 2 desvio padrão. Eu costumo, na abertura do dia, uma probabilidade inicial seria uma média mais 2 desvio padrão dividido por 2, ou seja, ele pode ir para cima ou para baixo. Então, seria um range entre 5.680, pegando 1,27%, que é a metade de 255, né? Que é uma média de 2 desvio padrão. 1,27 para cima ou 1,27 para baixo. Isso dá em números 5.680 e 5.537 no fundo, o 680 no topo. Então, se o mercado chega lá nesses preços, aí tem que observar outros parâmetros, né? Para quem gosta de análise técnica, por exemplo, se chegou lá em 5.680, por exemplo, o mercado forma um martelo, é um candle de reversão que pode dar uma operação de venda, por exemplo. Ou então forma uma barra gigante, estourando, né, esse desvio padrão. Ou seja, isso indica que tem algo acontecendo e pode ser que tem players topando para sair da posição. Aí é para operar comprado. Então, não é setup mágico, o desvio padrão, a distribuição normal de probabilidades, que calcula o desvio padrão, né, em média dos ativos, e sim um parâmetro para definir alvos e ver o comportamento do preço. Bom, o que define se o ativo vai respeitar a média ou vai sair da curva, é o que eu venho falando aí a aula inteira. Se está previsto ou acabou de sair algum indicador econômico, como o payroll, né? Na segunda sexta-feira ou primeira sexta-feira do mês, geralmente, ou indicador de inflação dos Estados Unidos, que também
tem muito a ver com a política monetária do Fed, né? Se eles vão ter que cortar juros ou aumentar juros, ou se vai ter manutenção, se o PIB saiu forte, ou se tem algum evento geopolítico impactante, como guerra lá entre Rússia e Ucrânia, ou Hamas e Israel, Hezbollah, ou algum desastre natural, terremoto no Japão, na China, na Ásia, aquela região tem bastante terremoto, ou se alguma autoridade importante está discursando, né, ou discursou, por exemplo, o presidente do Banco Central nos Estados Unidos, ou aqui do Brasil, ou Donald Trump soltou algum tweet informando novas tarifas, o que está movimentando agora, nesse mês de abril, né, de 2025. Então, são vários fatores, né, que alteram aí drasticamente o comportamento esperado no mercado, fazendo com que o preço fuja da zona de estatística normal e abra oportunidades, né, para abrir operações contra players que já estão posicionados e precisam rever ali suas posições, seja estopando na compra, estopando na venda e assim por diante. E da onde saiu toda essa teoria, Rodrigo? Saiu do livro Cálculo Financeiro das Tesourarias, quinta edição, da Escola de Negócios São Paulo, uma escola muito renomada na área de finanças. Um dos capítulos ele fala, né, dessa forma do mercado, projetar o mercado e definir zonas de risco, onde o ativo já está saindo ali de um range, né, normal, e que as grandes instituições precisam, né, os setores de riscos precisam tomar decisões para não gerar prejuízo para o fundo. Beleza? Na próxima aula nós vamos trabalhar junto com o desvio padrão e a distribuição normal, a teoria dos percentis e dos quartis. E eu vou mostrar também aqui já, numa outra tela, a nossa planilha, que a gente vai monitorar o fluxo das ações magníficas no índice Nasdaq e as projeções aqui da distribuição normal. Aqui são os quartis, que eu vou estar explicando na próxima aula, para não estender muito o vídeo. E aqui é a distribuição normal, os desvios. Tem uma aba aqui que calcula a média de dois desvios, ou seja, a Nasdaq pode variar 5,5%. Pode variar, né? Essa aqui seria a probabilidade de 95%. Só que eu traço aqui, né, dividindo por 2, então 2,75 para um lado, 2,75 para o outro, isso que dá 5,5%. E também o mercado não se movimenta, né, direto, ele vai fazendo pullbacks. E a cada 5% desses 2,75, eu traço um nível, né, de preço aqui, ó. Então, ele varia de 5 e 5% aqui, de 5,5%. Então, 0,27, 55, 82, 1,10, assim por diante, até chegar a 2,75. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Nas aulas práticas, nas lives, né, de operacional, vocês vão entender melhor como é que funciona essa planilha e a leitura de fluxo. O mercado está fechado agora, domingo, e nas lives a gente vai ter melhor embasamento para tomar decisões nos desvios padrões. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da aula, deixa um like, compartilha com os amigos e até a próxima.